Um Deus que corre na nossa direção. Um Deus desesperado de amor por nós. Um Deus que vai ao nosso encontro. Um Deus que se importa, um Deus que cuida. E foi esse Deus que nos trouxe aqui para falar com cada um de nós. E eu relutei bastante com o tema dessa mensagem, porque vocês vão entender. Já peço perdão para quem ficar ofendida com o tema, tá? Com a palavra. Mas o tema dessa mensagem é: você foi adestrada. Calma que eu também fui. Nós fomos adestrados. Eu estava lendo um livro essa semana, e o autor, no meio do livro, ele colocou essa palavra, ele falou de um adestramento social, e eu fiquei pensando muito sobre isso. O que é esse adestramento social? E como se livrar dele? E eu comecei a lembrar que, quando eu era mais nova, teve uma fase da minha vida que eu achava muito legal ficar assistindo vídeo de adestrador de cães. Alguém já gostou de assistir? César Millan. Não, quem já gostou? Gente, eu achei que muita gente gostava. Assim, eu achava que todo mundo gostava, é muito legal. E aí, por que é tão legal? Porque você vê aqueles cachorros, assim, os cachorros mais impossíveis, mudando totalmente de comportamento. E tudo por causa de uma recompensa. Guarda essa palavra, que aí lá no final da mensagem tudo vai fazer sentido. Então, na verdade, eu descobri que era só você escolher uma recompensa e entregar essa recompensa para o cachorro, e aí você faz o cachorro fazer praticamente o que você quiser. E aí, bom, então, se é apenas uma recompensa o suficiente para que o adestramento aconteça, infelizmente é assim também conosco. E a verdade é que nós fomos treinadas a sentir fome e sede por ídolos que nunca vão nos satisfazer. Continuamos em busca dessas recompensas e achamos que aquilo que recebemos é o suficiente. O que seria, então, esse adestramento social? Todo coração é um coração faminto. A pergunta é: faminto do quê? Esse adestramento, ele tem muito a ver com a cultura, com a forma que fomos ensinados, com aquilo que nos disseram que é o bom, que é o certo, com aquilo que definiram para nós que é a felicidade ou que é o sucesso. E aí, então, sem perceber, nós fomos adestradas. E a maioria busca as mesmas recompensas, as mesmas coisas. De modo que, se você perguntar, olhando para as pessoas que nascem aqui no Brasil, mulheres, o que você espera, o que você quer, o que é felicidade, o que é sucesso, é bem provável que você escute as mesmas respostas. E isso deve nos confrontar. Porque a pergunta é: estamos famintos do quê? Queremos o quê? Por que queremos o que queremos? Por que gostamos do que gostamos? Por que vamos atrás do que estamos indo atrás? O que tem nos movido? O que faz a gente escolher a rota que a gente escolheu? Qual é a motivação por trás daquilo que nós fazemos e o que nós estamos querendo alcançar? A primeira parte dessa mensagem é o que você quer. E o que você quer, eu escolhi para ser a primeira parte, porque essa
é não somente a primeira, mas a última, mas também a principal e mais importante pergunta do discipulado cristão. Quando Jesus ele se aproximou daqueles que seriam os seus discípulos, ele não perguntou: o que você sabe? Nem mesmo ele perguntou em quem você crê ou no que você crê. Mas a pergunta que ele fazia é: o que você quer? Porque a verdade profunda é que aquilo que nós queremos e os nossos desejos revelam a verdade que está no nosso coração. O que você quer? É a pergunta mais incisiva e penetrante que Jesus pode nos fazer, porque precisamente nós nos tornamos o que queremos. As nossas vontades, anseios e desejos estão no cerne da nossa identidade, e é a fonte de onde fluem nossas ações e o nosso comportamento. Nosso querer reverbera o que há em nosso coração. E o que Jesus quer é que a gente alinhe os nossos desejos com o dele. E é incrível porque nós temos um rei, e nós fazemos parte de um reino. E às vezes é um pouco difícil para a gente compreender isso, porque nós vivemos numa democracia. Mas reino de Deus não é democracia, é monocracia. Existe um rei, e esse reino, o que domina esse governo é esse rei. É a vontade desse rei, é o desejo desse rei. Portanto, esse rei quer alinhar os nossos desejos, os nossos anseios. Ele quer alinhar o nosso coração para que a gente possa desejar o que ele deseja, para que a gente queira aquilo que ele quer. Porque sem perceber, mesmo dizendo que a gente faz parte de um reino, a gente vive adestrado por outro reino, servindo a ídolos. Que ídolos? Dinheiro, poder, filho, marido, trabalho. Quantos ídolos existem? Beleza. Só que está tudo bem, sabe por quê? Todo mundo faz. Se todo mundo faz, eu faço também. Qual é o problema? Eu sou cristão, mas eu vivo exatamente como todo mundo vive. Mas eu sou cristão. E aí a gente tem Deus preso ao nosso devocional. Ou a gente tem Deus preso às nossas doutrinas, aos nossos dogmas, ou ao nosso momento de cultuá-lo dentro de uma igreja. Mas esse rei, ele não governa uma parte da nossa vida. Esse rei governa a nossa vida. E mais do que isso, governa o nosso coração. E eu comecei dizendo que você e eu fomos adestradas. Porque não existe soberba maior do que achar que eu não fui adestrado, veja só. Não. Todas nós fomos. E constantemente precisamos realinhar esses desejos, esses anseios, essas vontades. Existe um governo, existe um rei, existe um domínio. Jesus é um mestre que não apenas instrui o nosso intelecto, ele forma os nossos próprios amores. Por que eu amo o que eu amo? Por que eu quero o que eu quero? O que está por trás desse meu desejo de querer o que eu quero? Ninguém vai te confrontar dessa forma, mas o Espírito Santo vai. E ele vai te dizer: olha, seu coração está inclinado para algo que não está no meu coração, filha. Lembra lá no início a recompensa? Não se satisfaça com essas migalhas que estão te dando. Não se satisfaça com as curtidas.
Não se satisfaça com os comentários, não se satisfaça com os olhares, com as palmas. Não se satisfaça com isso. Porque o meu reino, ele é diferente, ele funciona de uma forma diferente. Eu sou o rei servo. Eu sou o rei que me agacho. Eu sou o rei que paro por um. Eu sou o rei que, apesar de mover multidões, não estou em busca delas. Ele não se contenta em apenas depositar novas ideias em nossa mente, ele busca nada menos que os nossos desejos, amores e anseios. Ele é um mestre que invade as regiões mais aquecidas e apaixonadas do coração. Será que preencher a nossa mente com versículos bíblicos vai produzir em nós o caráter cristão? Será? Será que é sobre tudo o que a gente sabe? Não sei se vocês já experimentaram isso, que é uma distância entre aquilo que às vezes nós sabemos e aquilo que nós fazemos. E aí você vai, participa de um culto como esse, e aí você sai desse culto determinado a agir de uma forma diferente. Mas aí, no dia seguinte, lá está você de novo. Acontece? Acontece. Acontece porque não é sobre o que nós estamos sabendo no intelecto, mas aquilo que nós estamos deixando massacrar o nosso interior, confrontar tudo dentro da gente. Você está faminta por conhecimento, sedenta por beber conceitos bíblicos e anseia ser semelhante a Cristo, mas todo esse conhecimento parece não produzir uma forma de vida. E aí a gente chega no ponto 2, porque tem um caminho. E o ponto 2 é: você se torna aquilo que você adora. Ai, aleluia, arabachei, eu só adoro Jesus, amém. Será? Salmo 115, o salmista diz: se tornam semelhantes aos ídolos aqueles que o adoram. Agora, como que a gente descobre o que nós estamos adorando? O seu desejo mais profundo é aquele que você manifesta em seus hábitos e na sua vida cotidiana. Nossa ação brota dos nossos amores. Ai. Puxa. Então não é sobre aquilo que eu decido no momento que eu estou escutando aquela mensagem, é sobre aquilo que repetidamente acontece no meu dia. Isso revela quem eu tenho me tornado, quem eu tenho adorado. São os meus hábitos, são as minhas ações que revelam quem são os meus amores. O problema é que muitas vezes não somos honestas o suficiente para admitir as dependências que estão controlando a nossa atenção. Como eu disse, parece que não tem problema. Parece que o consumismo não é um problema, parece que o exibicionismo não é um problema, parece que o correr atrás do dinheiro não é um problema, parece que a busca incessante por relacionamentos não é um problema, afinal, não está todo mundo vivendo isso? Mas foi você quem decidiu fazer dele o seu rei, o seu Senhor. Aquele que pode governar a sua vida, os seus desejos, os seus anseios, aquele capaz dessa forma de transformar os seus hábitos e as suas ações. Você pode ser tão viciado em agradar os outros como alguns são viciados em bebida alcoólica. Você pode, tanto em drogas, quanto em ser amado, tanto em consumir, quanto em fofoca, em julgar,
em querer saber demais da vida dos outros. O que te interessa a vida dos outros? Mas tudo está tão disfarçado. São dependências que elas praticamente, a gente passa um verniz nelas, parece que está tudo bem. Mas algo dentro de você, que é o próprio Espírito, diz: filha, não está tudo bem. Não está tudo bem, eu quero reordenar os seus amores. Eu quero te curar das suas dependências, dos seus vícios. É muito fácil a gente olhar para aquilo que é aparente, para aquilo que está para fora, mas o Espírito Santo te mostra o que está dentro de você. E aí, nessa hora, não seja arrogante, não seja soberba. Acredite que Ele, como um bom pai, quer te instruir, quer te ensinar. E Ele sempre faz isso te amando. É o amor dele que nos constrange à mudança. É o amor dele. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Quanto mais olhamos para ele, mais ficamos constrangidos com aquilo que existe em nós e que ainda não está parecido com ele. E eu sei, é claro que eu sei, que nós vamos estar sempre nesse processo. Mas a gente não deve desistir dele. A gente não deve desistir dele. A dependência pode ser de comida, dinheiro, popularidade, poder, sucesso, desempenho. Não sei qual é a dependência que você sabe que você tem na sua vida hoje, mas uma coisa eu sei: Jesus já te tornou livre dela. João 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só há uma forma de ser verdadeiramente livre, é através do Filho, é através do sacrifício, não existe outra forma. Se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Nós já somos livres, mas muitas vezes aquele adestramento nos fez nos acostumar com o que nós não deveríamos estar acostumados. E é a hora que o Espírito Santo coloca luz naquilo que estava lá no cantinho e diz: filha, vamos resolver isso. Mas Ele está com você nisso. Ele não te deixa sozinha nesse processo, Ele está com você nesse processo. E não tem nada que o assuste. Isso é nada. Às vezes tem algo lá no seu interior e você está assim: meu Deus, que vergonha. E o seu pai está lá do seu lado dizendo: filha, eu sei que isso está dentro de você e eu estou aqui para te ajudar com isso. Ele sabe os traumas que você viveu. Ele sabe o caminho que você percorreu. Ele não é um pai que está com um chicote na mão e que na hora que você mostrar a sua fragilidade, que você for vulnerável, Ele vai te atingir, não. Ele vai te falar: vem cá, filha, olha para a cruz. Eu paguei. Eu resolvi isso para você. Contempla mais. Adora mais. Para de perder tempo adorando o que você não deve adorar. Pare de perder tempo se alimentando daquilo que você não deve se alimentar. Olha mais para o meu sacrifício. Olha mais para mim. Porque quando o Filho liberta verdadeiramente, somos livres. Agora, livre para quê? Livre para quê? Para viver o que Deus tem para você. Parece uma frase muito simples, parece até uma frase muito que a gente já escutou várias vezes, não é nenhuma novidade. Mas eu estou numa estação que Deus tem falado muito isso comigo.
Filha, foca. É o que eu tenho para você. A gente, hoje, tem uma facilidade muito grande para se comparar. Eu acredito que maior do que nas épocas anteriores. Por que eu acho isso? Porque antes, eu lembro quando eu era, por exemplo, criança, a minha família tinha aquele costume de ficar vendo novela, não sei se é a família de vocês também. Então, a comparação ela acontecia muito assim, na novela, no filme, naquela atriz. Só que era tudo muito distante. E você sabia que aquilo não era real. Hoje, as novelas estão no nosso dedinho, e a gente vai vendo, continua sendo novela, porque aquilo não é uma vida completa. São partes da vida, das nossas vidas, certo? Só que você olha para aquilo como se aquilo fosse uma referência. E aí você olha demais para o que os outros estão vivendo, você olha demais para o que os outros estão fazendo, e você desfoca daquilo que Deus tem para você nessa estação. Tem 2 dias que eu estou lendo muito o livro de Eclesiastes. Eu gosto muito do livro de Eclesiastes. Deixa eu falar. E por que eu gosto do livro de Eclesiastes? Porque aquele homem, considerado até então o homem mais sábio, ele teve tudo. Tudo que qualquer pessoa, eu gostaria que isso acontecesse na minha vida, aconteceu na vida dele. Não, mas eu gostaria, aconteceu na dele. Tudo que todo mundo muitas vezes espera, anseia, sonha, aconteceu na vida dele. E aí ele fala assim, vaidade, vaidade. Tudo vaidade, correr atrás do vento. Você já imaginou você correndo atrás do vento? Mas será que a gente não está correndo? Para de olhar para o lado. Para de definir o que você deve viver ou o que você deve fazer baseado na vida das outras pessoas. Descubra o que Deus tem para você. Gaste tempo nisso, gente. Depois você dá uma olhada quanto tempo você está gastando nas suas redes sociais. E aí a pergunta e a reflexão que eu quero trazer é: e se a gente gastasse o mesmo tempo buscando aquilo que Deus tem para nós? Nós não estamos numa corrida. Quem vai chegar primeiro? Porque, cuidado, você pode estar querendo algo que não é o que Deus tem para você. E aí, deixa eu te falar, faz isso não. Não queira um lugar que Deus não tem para você. Não queira uma posição que Deus não tem para você. Mas se Deus disse que é para você, Deus tem me confrontado muito com isso na minha vida. Algumas coisas que às vezes Ele diz e que eu falo, não quero. E Ele diz, mas eu quero. E eu falo, mas e isso? Mas e aquilo? E aquilo outro? E domingo Ele me disse assim, o que eu te chamo para fazer e para ser, confia, porque aí eu cuido do todo o resto. É por isso que a gente não pode se comparar. Eu sei que a gente se compara. Mas toda vez que a gente fizer isso, a gente tem que lembrar que nós não somos, nós não temos... Deus não tem para nós os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, os mesmos lugares. Não tem. E confia que aquilo que Ele tem para você é o melhor. É porque, lembra, vamos voltar de novo lá para o início, fomos adestrados, então sucesso parece ter a ver com posição. E aí a gente está em busca de coisas que às vezes você nem sabe, é o que Deus tem para você ou não é. O Espírito Santo é aquele que nos ensina sobre
todas as coisas, não sobre algumas coisas. É o Espírito Santo que vai te dizer como você deve ser em casa. É o Espírito Santo que vai te ensinar sobre a sua maternidade. É o Espírito Santo que vai te ensinar sobre seu marido. Eu sei que existem muitas informações úteis. Que bom, é verdade, existem. É também uma forma de Deus nos ensinar através de outras pessoas. Mas cuidado, se você escuta mais a voz dos outros do que a dele, sobre qualquer assunto. Sobre o seu trabalho, sobre o desafio que você está vivendo. Hoje, às vezes, é mais fácil a gente querer uma resposta mais rápida no Google, agora no ChatGPT, do que perguntar para ele e dar tempo para escutar. Ele nos ensina sobre todas as coisas, não sobre algumas coisas. O Espírito Santo não é somente aquele que vai nos ensinar sobre a compreender melhor a Bíblia. Não, gente, o Espírito Santo, ele está com você do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Eu tenho um hábito que é sempre que eu estou no carro sozinha, eu fico com a mão assim, que é eu e ele de mão dada. E para mim isso é tão forte. Porque é uma consciência profunda. Quando eu abro os meus olhos todos os dias de manhã, a primeira palavra é: obrigada, meu Deus, eu te amo tanto. Sabe, é você condicionar, é você olhar tanto para Ele, a ponto daquilo te constranger, a ponto daquilo fazer parte de cada momento da sua vida. Porque é fácil se distrair. E a gente se distrai muito com o celular, gente, muito. Muito. E eu sei que isso é também entretenimento, eu sei que também é um monte de coisa e faz parte. Né? Não é um convite, vamos agora, todo mundo, para de... Não é isso. Mas é o Espírito Santo que vai te dizer se está desequilibrado na sua vida ou não. Até isso, você sabia que o Espírito Santo vai te dizer se é para você estar na rede social ou não? Ixi. Porque o adestramento, ele faz o quê? O que é para um é para todos. Será? Às vezes Deus tem um chamado para alguém, para algo, amém? Mas e o seu, qual é? A resposta de Maria, quando o anjo Gabriel aparece para ela e fala para ela que ela, então, vai ficar grávida. A gente acha muito bonito, né? Porque a gente fala assim, uau, a mãe de Jesus. Jesus para a gente hoje, gente. Tipo assim, tá, depois de mais de 2000 anos, a gente olha para a vida de Maria e fala, ai, a gente concorda, agraciada, mas imagina para ela, naquele momento tão jovem, recebendo aquela notícia, sabendo que ela ia ser. Gente, imagina o tanto que essa mulher foi falada. Imagina. Ainda não tinha o cancelamento virtual, mas provavelmente ela viveu um cancelamento natural, social. Caraca, gente. Meu Deus do céu. Uma menina. Mas a resposta dela, eu trouxe para a minha vida. Faça em mim segundo a tua palavra, conforme a tua vontade. Será que a gente tem coragem de dizer isso para o nosso Rei, para o nosso Deus, para o nosso Senhor? Faça em mim conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. Tem 2 domingos, aquele pastor indiano, nossa, quem estava no culto que ele deu testemunho? Meu Deus, ele falou assim, eu e minha esposa, a gente não pôde ter filhos. E quantas pessoas nós conhecemos que às vezes não podem ter, mas que por isso se revoltam? E aí ele, sorrindo, ele fala tudo sorrindo, né? Aí ele sorrindo e falou assim, hoje nós temos 27 filhos. Provavelmente ele foi alguém que disse, faça em mim conforme a tua palavra. Não a minha vontade, mas a tua.
Jesus, horas antes de saber que ia passar por todo aquele sofrimento, ele vira para o Pai e diz: olha, se possível for, passa de mim esse cálice. E às vezes essa também é a nossa oração. Talvez esse pastor ele deve ter orado com a mulher dele: oh Deus, por favor, faça a gente gerar. A gente quer ter filho. Mas provavelmente o final foi: mas que prevaleça a tua vontade. Que prevaleça o teu querer, faça conforme a tua vontade na minha vida. Pode ser diferente do que as pessoas acham bonito ou acham legal, tanto faz. O que você tem para mim, o que é para mim. Esses versículos, eles destacam essa submissão à vontade de Deus, mesmo diante de um sofrimento. É um exemplo de confiança e entrega. É o convite que Ele tem para nós. Viver confiando e entregando e descansando e desfrutando. Já parou para pensar as preocupações que nós temos? E se eu perguntar assim, quem garante que amanhã vai estar vivo? Ninguém consegue dar essa garantia. Mas a gente continua vivendo, muitas vezes, esse adestramento, se preocupando com que todo mundo se preocupa, tendo os mesmos problemas que todo mundo tem, mas a gente é cristão, amém? Vamos morar no céu. É mais do que Ele tem para nós. Ele tem para nós vida, qualidade de vida eterna hoje e agora. Para a gente desfrutar agora, não olhando para aquilo que nós temos, mas olhando para quem nós temos. E é assim que a nossa alma descansa. Esse é o único descanso para a sua alma. Eu sei que a gente tende a achar que o que vai trazer descanso para nós é quando já aconteceu, a cruz. É nesse lugar que você se deleita. Somos livres para vivermos além do que esperam de nós. Livres para viver o que Deus tem para nós. A verdadeira conversão não é a conversão a uma religião, a verdadeira conversão é o novo nascimento. É por isso que só tem um caminho para a gente, nascer de novo. O lugar que a gente nasce, a família, determina muito de quem nós somos. É por isso que o convite dele é: olha, você precisa nascer de novo. E aí agora sou eu que vou te ensinar. Qual é a minha cultura? Quais são os meus hábitos? Quais são os meus princípios? Quais são os meus valores? E é óbvio que Ele não nos tira do mundo para isso. Nós permanecemos no mundo, mas para nos tornarmos uma influência no mundo, no lugar que Ele tem para nós. E às vezes o lugar que Deus tem para você é dentro da sua casa. E se é esse lugar, amém. Às vezes o lugar que Deus vai ter para você é um lugar de influência. Se Ele tem para você, é para lá que você deve ir. Quero ler Eclesiastes 3. Há um tempo certo para tudo. Para todas as realizações, há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer. Tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Interessante que tem tempo de derrubar, né? Tempo de chorar e tempo de rir. Tem tempo que é tempo de chorar. A nossa cultura não aguenta isso. Tem que estar sempre sorrindo. Tem que estar sempre bem. Tem que estar sempre... Mas tem tempo de chorar. Tem tempo de lamentar e tempo de dançar.
Tem tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. Tempo de buscar e tempo de desistir. Hã? Tem tempo de desistir. Tempo de conservar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar quieto. Tempo de ficar quieto. Vê como a gente depende desse Espírito Santo maravilhoso para dizer, olha, agora é seu tempo de falar agora. Como diz Gabriel, quem está perto sabe que ele fala, cala a boquinha. Porque tem tempo de ficar quieto. E tempo de expressar o que sente. Deus, é tempo de expressar o que eu sinto ou é tempo de me calar? Deixa ele te dizer. Versículo 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Amém. Desconfie de quem diz que sabe. Desconfia quem... Eu entendi. Entendi tudo. Desconfia. Versículo 14. Compreendi ainda que tudo o que Deus faz dura para sempre. O que a gente faz termina. Pode ser o feito que for. A sociedade inteira pode achar o que for. Acaba. Mas o que Deus faz dura para sempre. É por isso que nós dependemos dele para saber aquilo que ele deseja fazer através de nós. Porque o que não é eterno é eternamente inútil, já dizia C.S. Lewis. Mas o que Deus faz dura eternamente, dura para sempre. É legado. E aí, Eclesiastes está dizendo que tudo tem um tempo determinado e que tem um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E a pergunta que envolve toda a nossa sociedade, o nosso tempo, é: qual é o meu propósito? E as pessoas se aquietam com o tal do propósito. E o nosso propósito é conhecer a Deus. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. É conhecer a Deus. É olhar para Ele. É adorar a Ele. A arrogância do nosso tempo. Achar que seus rituais e rotinas são suficientes para você ter uma vida boa. Quer ver um ídolo do nosso tempo? A vida extraordinária. Quem performa mais para a vida extraordinária? É muito bom você ter a sua rotina e os seus rituais. Até isso, pergunte para ele. Até isso. O que é essa vida boa? Que todos buscam, que todos procuram. O que é a vida boa? Gente, não tem nada melhor do que conhecê-lo. Do que entender quem Ele é e o que Ele fez por nós e agora o que Ele deseja fazer através de nós. E deixar Ele governar as nossas vidas. E o que Ele tem para nós é intimidade. É possível ser íntimo. Não pelo que fazemos, pelo que Cristo fez. É possível ser íntimo. Como saber o que Deus tem para mim? Pergunta para Ele. Às vezes a gente age igual criança. Antes de ontem, o Lucas chegou do treino, aí falou assim para mim: mamãe, você pode falar com o treinador Suriel? É o treinador dele de futebol. Eu, o quê, filho? O que você quer que eu fale? Explica para ele, mamãe, que eu sou que nem você. A gente não sua muito igual o papai e o Pepe. E aí ele está falando, mamãe, que eu não estou dando duro no treino. Mãe, eu estou dando duro no treino. Você pode falar com ele?
Não, você fala com ele. Porque às vezes a gente está igual criança. Quem é que vai me falar o que Deus tem para mim? Será que é nesse culto que alguém vai orar por mim e dizer? E a gente fica, Deus, tu sabes, estou esperando aquela confirmação, hein, viu? Vamos ver se você hoje. Igualzinha criança faz. E, gente, é a mesma coisa, está disponível, pergunta, fala. Para concluir, tira os olhos do seu comportamento. Depois de falar que a gente é adestrada, eu vou aliviar. E eu quero dizer, não tem outro jeito, sabe por quê? Eu faço isso também, igual todo mundo faz. Aí a gente fica olhando para o nosso comportamento com raiva. É ou não é? Cara, não queria isso em mim. Não queria isso em mim. É ou não é? Tira os olhos do seu comportamento. Não pense no que você está fazendo de errado, mas pense no que você está crendo errado. Gente, todo pecado, toda atitude errada é fruto de uma crença errada. Então, para de ficar, eu tenho que parar isso, eu tenho que parar isso, eu tenho que parar isso. Por que eu estou agindo assim? O que eu estou crendo errado? Eu estou crendo que eu preciso me proteger, eu estou crendo que eu preciso me reafirmar, eu estou crendo que... O que eu estou crendo errado? Não é o que eu estou fazendo errado, é o que eu estou crendo errado. Será que existem áreas na nossa vida nas quais nós estamos subestimando Jesus? Estamos exaustas, ansiosas, preocupadas e muito limitadas, não porque Deus esteja pedindo muito de nós, mas porque a gente está insistindo em carregar demais. Parece que a gente lida bem com o fato de Jesus ter nos salvado, mas achamos que temos de nos sustentar sem Ele. É como se a gente dissesse, obrigado, Jesus, daqui em diante, deixa comigo. E aí o peso começa a nos esmagar. E a gente pergunta, o que eu estou fazendo de errado? Jesus não é apenas o nosso Salvador, Ele também é o sustentador. Jesus não é apenas o autor da nossa fé, Ele também é o consumador, aquele que aperfeiçoa, completa e leva ela até o fim. Além de perguntar para aqueles discípulos o que você quer, Jesus sempre fazia um convite final. Qual era o convite? Segue-me. Naquela época, quando um rabino dizia para um discípulo segui-lo, é porque aquele rabino acreditava que aquele discípulo podia ser como ele. E ele continua fazendo o mesmo convite para nós, segue-me. Eu acredito que você pode ser como eu sou. Eu acredito que você pode fazer o que eu faço. Pedro, quando começa a andar naquela água, ele saiu do barco só porque ele acreditou que ele podia fazer o que ele estava vendo o mestre fazer. E o momento que ele afunda é só porque ele perdeu a fé em si mesmo. Hoje, eu comecei dizendo que o adestramento tem a ver com uma recompensa. E tem uma música que eu amo muito. E no meio da música, ele diz, Jesus, você é o meu amor, você é a minha recompensa. Tudo o que eu desejo para a vida de vocês essa noite é que Jesus seja a recompensa de vocês. Porque se Ele for a recompensa, não tem filho que vai te entregar o que você já não tem, não tem marido que vai te entregar o que você já não tem, não tem lugares, não tem títulos, não tem nada. Porque você já tem o que você queria, você já tem a recompensa, você já tem o presente, você já tem tudo. Saia desse ciclo do adestramento social, para de correr atrás do vento. Para de se seduzir por aquilo que é vaidade. E reordena o seu coração, os seus anseios, os seus desejos, os seus amores com o coração do Pai. Pai, o que você deseja para mim essa noite?
Ao invés daquele pensamento que sempre te coloca como um consumidor. Quem vai orar por mim? Quem vai fazer por mim? Pai, por quem eu posso orar hoje? Qual é a vida que pode ser transformada hoje? Através do meu abraço, através do meu sorriso, através do meu olhar. Vou pedir para vocês ficarem de pé.